A empresa, né, fez todo esse projeto junto com a gente, em cima da escuta que a Karina fez com vocês durante todo o primeiro semestre, né? E a gente, eu, a Karina, Silvio, o Rodrigo, várias discussões para tentar chegar ao máximo dentro das expectativas de vocês, daquilo que foi levantado, né? E aí, dentro desse pacote, gentilmente foi oferecida uma conversa, né, com eles, que conhecem todos esses brinquedos, esses mobiliários, para poder dar uma potencializada aí, né, ajudar a gente para melhorar o nosso trabalho. Seja bem-vindo. Obrigado, Ana. Obrigado, Rodrigo. Bom dia. Como a Ana disse, eu sou o Jonas, sou da ateliê Monta e Desmonta é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou formador, trabalho com formação de professores, sou especialista em crianças de 0 a 3 anos, sou estudioso da abordagem de Amy Pickler, de Loris Malaguzzi. Inclusive, acho que vocês receberam um livrinho do meu grupo de estudos da prefeitura, Olhares em Diálogo, né, aproximações com a abordagem Pickler, e a gente vem produzindo essas reflexões ao longo do tempo com vários educadores, tanto da rede parceira quanto da rede direta. Minha área de atuação é lá na Zona Leste, atuo na Drei Itaquera, Drei Penha, Drei São Mateus, Drei Guaianazes. Pra cá é muito difícil eu vir. E como a Ana disse, né, acho que quando a gente oferece um projeto como esse, que traz as perspectivas desse olhar diferenciado para como a infância está sendo vista nas escolas da rede, né, a gente vem trazendo algumas reflexões que são importantes, de quando a gente vem desenhando esse olhar para a infância enquanto um tempo em que a gente precisa qualificar as propostas dentro da escola. E aí, invariavelmente, eu vou ter que recorrer a uma linha histórica para a gente dialogar sobre essa concepção, né? A gente vem aí desde a Constituição falando que essa criança é um sujeito que garante a educação como direito, depois a gente vem passando pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, pela LDB, e aí a gente entra nos referenciais nacionais para a educação infantil, até a gente chegar nas diretrizes que vão trazer 2 grandes eixos, a interação e a brincadeira como meios de aprendizagem. E ele vai dizer ainda, as diretrizes vão trazer ainda a ideia de currículo, que é aproximar os saberes infantis com os saberes produzidos pela humanidade. Isso é só um histórico rápido para a gente entrar nesse diálogo. E quando a gente fala sobre isso, é entender que a criança pensa sobre o mundo, né, desde que ela vai interagindo e vai criando as suas próprias hipóteses sobre como as coisas acontecem, como o próprio Loris Malaguzzi diz. Ela cria aquelas teorias moles ou as hipóteses provisórias, e à medida que ela vai vivendo essas experiências, ela vai qualificando, vai refutando, né, e vai ampliando esses seus saberes. E quando a gente vai trazendo essa ideia de currículo da cidade, a gente vem pensando sobre aspectos que são importantes, né? Primeiro, da questão da organização do espaço. Se vocês olharem lá na página 137 do currículo, ele vai falar um pouquinho de como a gente organiza a escola, dos pequenos e grandes grupos, dos ateliês, né, dos projetos, e como a gente compreende essa escola, né, essa instituição, como um espaço de experiências infantis. Como essas experiências vão se revelando à medida que nós, educadores, nós, professores, temos conhecimento sobre esses materiais, sobre essas materialidades, e vamos organizando situações em que isso é colocado em jogo para que o pensamento da criança vá tomando forma, vá se qualificando. E aí, por meio da documentação, a gente vai fazendo um percurso que olha para esse pensamento, reflete e vai constituindo a ideia daquilo que a aprendizagem tem se instituído para essa criança. E aí não dá para a gente pensar em todos esses elementos, a gente não olha para o espaço, né? Se a gente não olha para a criança, se a gente não olha para as materialidades. E aí é importante a gente retomar também essa concepção de infância que a gente tem, né? Porque a gente fala muito sobre criança sujeito, criança potente, criança capaz, mas antes de tudo isso, existe uma concepção que está atrelada a gente pela nossa experiência de vida. Nós passamos aí
8 anos, nem vou falar da educação infantil, mas vou falar do fundamental e do ensino médio. Nós passamos aí 8 anos no fundamental, na escola, depois mais 3 anos no ensino médio, para quem não fez magistério, para quem fez 4. E a gente pega toda essa experiência que a gente viveu nesse período, e isso vai internalizando na gente uma ideia de escola, né? Isso vai transformando na gente, vai moldando na gente uma concepção que era do silenciamento, da contenção, da memorização, né? E isso fica tão marcado que quando a gente chega na escola para atuar com crianças pequenas, a gente acaba usando um pouco desse comportamento. E aí é onde a concepção precisa estar muito alinhada com as práticas. Porque a concepção que está ali, constituída na gente, é essa da escola que a gente viveu. Que é de uma escola de uma herança militar, de controle, né, adultocêntrica, em que a memorização e o conteúdo eram algo que era muito levado em conta. E eu me lembro que na minha época, dos anos 90, que isso teve nos anos 90 no fundamental, deixar aí registrado, eu tenho 38 anos, faz um bom tempo, viu, gente? Eu me lembro que eu tinha aula de história, de geografia, e nós tínhamos os textos com as questões que eram pra gente. A questão era assim: Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil no dia 22 de abril de 1500. A pergunta do texto era: quando Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil? E a gente tinha que decorar 25, 30 questões para fazer uma prova, não é? Só que no bimestre a gente tinha 4 textos, então eram 100, 120 questões. Nosso conhecimento era pautado em quê? Memória, né? E eu me lembro que na 7ª série caiu uma questão assim para mim: o que é apartheid? Eu respondi que apartheid é um grupo de segregação racial que... E eu tirei meio certo nessa questão, que eu não respondi o restante. Até hoje eu não sei o que é apartheid. E quando a gente pensa sobre esses aspectos, a gente entende a escola que nos formou, que nos moldou, que moldou a nossa concepção de escola, de infância, de aluno e de educação. E quando a gente vem para atuar, embora todos esses textos, todas essas reflexões, todos esses momentos de estudo que dizem respeito ao PEA, às formações externas, parece que isso não se encaixa direito nas práticas que a gente tem vivido. E a gente questiona de que maneira que a gente consegue atender, né, na EMEI 35 alunos, em momentos individualizados, que a gente possa dar conta de percorrer o pensamento e a aprendizagem de cada um. São pontos muito dificultadores. Mas quando a gente olha para a ideia de educação que a gente tem vivido, parece que fica pior ainda. Porque não dá conta de atender essa demanda de tantas crianças fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo, e a gente conseguindo apurar o que é vivido. Então, quando a gente fala sobre concepção de infância, a gente tem que pensar de fato de que maneira que eu acredito, ou que as minhas práticas reforçam a ideia de que essa criança é um sujeito de direitos, é um sujeito que tem capacidade e competência de acordo com o seu nível de desenvolvimento. E aí a gente olha pra gente e diz: o que é desenvolvimento infantil? O que eu sei sobre desenvolvimento infantil? E quando a gente fala sobre isso, o que vem na nossa cabeça? Piaget. Então, na fase sensório-motora, pré-operacional, não é? E aí parece que todas as nossas propostas giram próximo dessas nomenclaturas, mas que não atingem de fato essa criança. E aí como é que a gente entende que essa criança é um sujeito global, que não se desenvolve só cognitivamente, se desenvolve emocional, física, motora, né, psicologicamente, socialmente. Então, quando a gente pensa nesse grande raio de desenvolvimento, o quanto a gente sabe sobre isso? Eu vou dizer para vocês uma coisa que fica só entre a gente não sabe tanto. E por não saber tanto, a gente recorre àquilo que a gente tem segurança, que é a base da nossa educação. E é uma educação de 15, 20, 30 anos que não conversa com a criança contemporânea.
E se não conversa com a criança contemporânea, há uma desigualdade, há uma... eu tenho umas palavras que são minhas, tá? Uma descombinação que acaba não colocando essa criança no centro do processo. Se ela não está no centro do processo, ela não está vivendo a experiência de maneira plena. E aí quando a gente olha para esse monte de materiais, a gente diz o quê? Como vou trabalhar com isso, com essas crianças? É ou não é? Embora seja muito bonito, embora seja muito bacana e a gente veja práticas acontecendo em vários lugares do mundo, vocês já ouviram falar de Reggio Emília, já viram as escolas de Reggio Emília, né? Já viram algumas escolas com inspiração da pedagogia malaguziana aqui no Brasil. Na América do Sul a gente tem Fabulinos, na Argentina tem o Colégio Aleph também no Peru. São lugares que têm essa inspiração. Aqui para a educação infantil, né, das escolas particulares, tem o Carambola, da Jo, vocês já ouviram falar da Ateliê Carambola? Tem uma escola em Diadema, é perto daqui, gente? Não. Ó, começou uma pessoa, viu que eu não fui bem em geografia? Em Diadema tem o colégio, a escola estágio da Fernanda, que também tem uma pedagogia muito pautada na ideia de Malaguzzi. No Ipiranga tem a escola Giroflé Giroflá, além de muitas escolas da rede terem essa perspectiva. Tem uma EMEI chamada EMEI Heitor Villa-Lobos. Eles têm uma prática muito interessante. Tem um SEI na zona leste de São Paulo, SEI Jardim Santa Maria. Também tem uma pedagogia muito pautada nessa ideia das crianças viverem em territórios de aprendizagem, ambientações que trazem essa perspectiva da criança manipular os materiais e por meio dessa manipulação e constituindo o pensamento crítico, o pensamento lógico, enfim. E nesse sentido a gente pensa de que maneira que muitas escolas vêm hoje se debruçando sobre essa pedagogia, né? Essa pedagogia do encantamento, do assombro, do maravilhamento, e como essa pedagogia traz para a criança a propriedade sobre o pensamento, sobre a construção do conhecimento. E coloca essa criança num lugar de potência, sim, mas também coloca nós, educadores, também nesse lugar de potência. Porque para essa criança poder explorar materiais que sejam provocadores, é preciso que haja alguém que enxergue a possibilidade desses materiais serem provocadores. Quem são essas pessoas? Nós todos. E aí, a gente precisa pensar o quanto eu sei sobre materiais, o quanto eu sei sobre ambientações. E aí, de fato, a gente entra na ideia do espaço. O espaço é uma estrutura física que não pode ser muito mexida enquanto estrutura, mas ele pode ser ambientado, ele pode ser modulado, ele pode ser organizado, né, em contextos, em ambientações, em territórios, em que hajam provocações para essas aprendizagens acontecerem. E aí o espaço ele não é neutro, ele revela, na verdade, o pensamento de quem habita ali. Então, o espaço também pode ser compreendido como uma linguagem, porque ele vai revelar o pensamento de quem habita, seja de nós, professores, seja das crianças. Então, como essas crianças vão construindo a ideia de que aquele espaço é habitado por elas e as marcas delas vão se colocando, vão se dispondo, no sentido de revelar o que é vivido, constituir memória, né, e dar sentido para aquilo que foi visto, foi manipulado, foi constituído. E aí é importante também a gente pensar de que maneira que eu entendo o brincar. O brincar é uma linguagem que traduz esse pensamento infantil. Brincar não é um prêmio porque a criança se comportou, mas o brincar tem características fundantes desde que o bebê nasce, que passa por algumas dimensões, né? Pela manipulação, pelo encaixe, pela coleta e recoleta, pela coleção, até chegar na construção, que as crianças maiores começam a fazer isso com muito mais propriedade, começam a empilhar, começam a seriar, começam a colocar do maior para o menor. E aí a gente começa a entender que precisa estudar também sobre construção. Tem até um livrinho que acho que a prefeitura mandou para vocês, Construção e Construtividade, que é das Alejandras. É um livrinho de capa azul, quadradinho, que vale a pena vocês visitarem e compreenderem um pouquinho dessa linguagem da construção e construtividade.
porque está muito próximo daquilo que as crianças fazem o tempo todo. Elas compõem, elas empilham, elas organizam, e por meio desses processos, elas vão também constituindo saberes, vão criando narrativas, porque também está próximo do jogo simbólico. Então tudo isso vai dando um sentido muito mais amplo para as aprendizagens. E aí, quando a gente compreende que esse espaço pensado a partir das crianças, organizado em ilhas de interesse, em ambientações, em contextos, em territórios, fornece para essas crianças que elas possam trabalhar em pequenos grupos, né? A gente começa a desmembrar a ideia desse grande bloco que é a sala de e-mail. Porque a gente tem 30, 35, às vezes 40 crianças numa sala. E é um grande desafio. E como fazer isso, né, com um número tão grande de crianças? A gente vai precisar pensar se só a sala é suficiente, se a escola inteira, e aí a gente retoma a ideia da escola como um grande ateliê, se outros espaços, né, também compõem essa provocação para as crianças. Provocação que vem de nós, professores, porque aí a gente vai entrar na linguagem dos materiais. Para que esses materiais estão dispostos, né? Quais possibilidades o material oferece? E aí não é olhar com aquele olhar daquele professor que pega um rolinho de papel higiênico e faz dele uma corujinha, faz dele um sapinho. A gente não está falando disso. A gente está falando desses materiais enquanto não estruturados, enquanto materiais de largo alcance, materiais inteligentes que dão para essa criança a possibilidade de pensar sobre eles e criar possibilidades e teorias ou hipóteses. Um rolinho de papel higiênico para nós serve para fazer a corujinha. Para a criança, ela pode empilhar, ela pode rolar, ela pode olhar por entre eles, ela pode transpassar, e aí a gente vai criando um rol de possibilidades para esses materiais que permitem a gente, a partir das nossas intenções, combinar determinados materiais que provoquem o pensamento infantil. Mas para isso eu preciso estar ali conectado também com essas crianças, compreendendo essa potência. Então, pensar sobre essas materialidades, pensar sobre essas ambientações, requer a gente parar um pouquinho, afastar e observar essas crianças atuando. O que elas colhem na área externa? Quais são as falas delas? Do que elas conversam? Quando a gente dispõe materiais, o que elas fazem com esses materiais? E a gente vai anotando e construindo um repertório de possibilidades. Porque eu acho que com o passar do tempo, né, tem um livro chamado Meio Ismael, que ele diz o seguinte: quanto mais tempo a gente está imerso na cultura, menos olhar para as coisas, menos olhar inaugural para as coisas a gente tem. E a criança tem isso. Cada vez que ela vê uma coisa, ela reinaugura, né? E a gente está tão viciado que o rolinho é sempre para fazer determinadas coisas. Então, quando a gente olha para essa perspectiva, acompanhar as crianças nessa descoberta, nessas novas possibilidades, faz da gente também esse aprendiz, porque nos ensina a olhar, né, como o Tonucci diz, com olhos de criança. Porque a gente vem perdendo isso ao longo do tempo pela própria cultura que a gente está imerso, né? E também pelo tanto de burocracia que a gente precisa preencher, não é? Como falar? É relatório, não sei o quê. Mas quando a gente está, né? Está rindo porque é verdade, né? Mas quando a gente está imerso nessa relação com as crianças, né? Nessa descoberta, nessa provocação, eu acho que esse relatório das aprendizagens das crianças vai ficando mais vivo, porque a gente vem acompanhando, vem percebendo, vem constituindo junto com elas esses saberes. Então, a fluidez da escrita, né, a fluidez das ideias se dá de maneira muito mais tranquila. Pensando sobre esses aspectos, né, vocês têm aqui uma dimensão gigante de possibilidades. Em geral, eu não faço isso, porque eu acho que essas materialidades, esses implementos, eles vão surgindo como provocações dos nossos olhares, né? Porque as crianças vêm aqui, se vocês trouxerem essas para cá, invariavelmente elas vão dar 10, 15 possibilidades com esses materiais. Mas para que a gente não chegue cru também, elas venham passar a perna na gente, acho que é importante a gente olhar para esses materiais e perceber algumas possibilidades.
o que esses materiais provocam? Né? O que provocam na gente enquanto profissionais? O que provocam na gente enquanto sujeitos humanos? Que curiosidades a gente tem quando a gente olha para o material? O que ele pode oportunizar? O que ele pode possibilitar? O que ele pode oferecer enquanto provocação? Enquanto... sabe aquele olhar incomodado? Isso aqui tem alguma coisa que precisa ser revelado. Então vamos fazer esse convite? Vou fazer esse convite para vocês. Vamos passear por esses materiais e perceber que possibilidades eles têm, fazendo só uma ressalva. Esses materiais, eles estão aqui, mas eles não são daqui. Se não era isso, já estou dizendo. Não, mas isso é... Eles estão aqui, mas eles não são daqui. Eles precisam habitar os espaços das salas de vocês. Por quê? Porque é lá que as coisas acontecem. É lá que o cotidiano se desenrola. É lá que as experiências e as intimidades com o espaço, com o lugar onde eu habito, acontecem. Então é nesse sentido que os determinados materiais podem estar aqui, podem estar na área externa, né? Aqui é o provocador, mas eles podem, a mesa de luz pode estar, a mesa de luz, a mesa de espelho, a mesa de elementos ali, elas podem e devem estar nas salas de vocês, certo? Por exemplo, você vai tirar a ideia daqui é colocar uma atividade dirigida ou deixar eles explorarem livremente? Atividade dirigida dirige o pensamento da criança. Quando a gente pode fazer uma atividade dirigida de uma maneira mais ampla. E eu tenho algumas intenções com essas crianças. Eu pego determinados materiais, que não são só esses, provavelmente vocês devem ter outros materiais, inclusive dos jogos heurísticos, tudo, e eu disponho isso. E observo como essas crianças vão constituindo as relações com os pares, as relações com os materiais, as relações com a ambientação e as relações conosco, professores. Né? Então, a gente, quando pensa nessa jornada da criança ao longo do dia, embora vocês fiquem apenas um período, ao longo do dia, como isso se dá? De maneira fragmentada, distante, ou há uma microtransição de passagem, há uma flexibilização desse tempo de acordo com o grau de interesse dessas crianças, porque às vezes a gente tem tempos tão fragmentados que as crianças começam naquele momento de envolvimento com, olha, está mais acalorado, que a profusão de saber está ali tão mais nítida, a gente tem que sair para outro lugar. E aí guarda tudo, há uma frustração das crianças, há uma frustração de nós, né? Porque a gente está vendo a coisa acontecer. Então, quando a gente pensa, eu sei que tem um espaço grande, que existe uma quantidade grande de turmas, e que para fazer até uso desses espaços, precisa haver uma combinação, né? Mas este não é o espaço da aprendizagem. Este é o espaço da aprendizagem. Então, como tudo isso se organiza para as crianças poderem viver essas experiências? Quando eu estive aqui a primeira vez, né, Ana, eu andei pelo espaço inteiro, algumas pessoas acho que provavelmente me viram. Não sei se vim de manhã. Você veio perto da hora do almoço. De manhã, sabe? E inclusive eu fiz algumas apontamentos, intervenções fáceis de serem colocadas, né, com coisas do cotidiano, para que a externa, a interna fossem provocadores do olhar da criança. Porque é importante que a gente tenha coisas que possam mostrar o vento passando, fitas, móveis que mostrem para essa criança que passa o vento, que vai chamar atenção para essa ideia do tempo. Por que isso está se mexendo? Ela vai olhar para aquilo, vai olhar para as árvores, vai perceber que há uma relação do tempo, do espaço, com a vida dela. E aí a gente vai entrando nos campos de experiência, vai compreendendo de que maneira que todo esse olhar não precisa ser focado em cima da aprendizagem, do sol e da chuva, do dia e da noite, mas de que essa passagem se dá de forma tranquila. E essa percepção se dá porque nós tivemos intencionalidades muito firmes na organização e na proposição de elementos para compor espaço. Então, eu acho que quando a gente traz essa estética da madeira, isso é muito usado na Europa. Isso que não tem cor? Por quê? Porque é uma estética aconchegante.
Quando eu pego este pote, por exemplo, ele convida essa criança a explorar alguma coisa? Sim. E se eu fizer assim com ele? Opa! Se eu começar a organizar assim, volta pra cá, volta pra cá. Você começa a organizar isso numa gama de cores. O que fica mais convidativo? Ele disposto assim, ou ele disposto em potes que vão trazendo essa nuance de cores? E aí, o cuidado na organização desse ambiente passa por esse olhar estético, que talvez a gente não tenha construído porque a gente não viveu essas experiências, né? E aí, se eu disponho para a criança, por exemplo, um desenho de observação que vai trazer uma nuance de azuis, um céu, né, que vai estendido, que vai desde a atmosfera aqui até o cosmos, até chegar, e eu vou dispondo. Ela tem condições de perceber a variação de tons. Porque se eu falar vermelho, vermelho. Mas olha aqui, ó. Tem 3 tipos de vermelho aqui. Se eu falar para ela do verde, tem 4 tipos de verde. E se ela olha para uma folha, ela vai conseguir identificar essa nuance. E olha que diferente que pode ser uma proposta com uma simples intervenção. São Jorge. A espada de São Jorge é comigo, ninguém pode. Ah, você está perguntando para a pessoa errada. Não, não é no seu caso. Você está com trauma de cor. Eu acho tudo lindo, maravilhoso. Se eu falar assim, se eu ofertar para essa criança um verde e pedir para que ela possa. E aqui ainda tem um tomzinho de amarelo. Ó, é uma gama de cores. Vou preparar ali na mesa, tá bom? Para vocês verem. Depois a gente vai passar. A hora que a gente der uma voltinha, a gente vai passar por lá. Aí vocês vão ver a diferença que faz a organização estética na proposição. Vou isso aqui. Vou falar um pouquinho sobre esses materiais que vocês adquiriram. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em blocos, os blocos eles têm a mesma perspectiva, da ideia da construção, para empilhar. Mas quando as crianças empilham, elas constroem narrativas. Quando a gente fala sobre a perspectiva de colocar esses blocos, não só para construção, mas provocar com outros elementos, esse conjunto, por exemplo, que é o do macro construções, ele traz junto algumas rampas, ele traz junto alguns bastões que vão conectando e vão dando um sentido mais amplo mesmo. É macro. Eu vou dar uma pergunta. Pode fazer. Mas eu pergunto, porque eu tô cheio. Olha, deixa eu te falar. Quando a gente fala da questão da estética, em alguns momentos eu fico um pouco em dúvida, até onde a gente vai para a estética, porque aí em alguns momentos não querem que a gente, por exemplo, padronize algumas atividades, algumas execuções com as crianças. Então, para mim, enquanto professora, às vezes é muito difícil entender o que é estética no sentido bom e o que é estética no sentido que não devemos fazer para as crianças. E não sei se é a culpa de outros, mas eu sinto muito essa dificuldade, porque às vezes a gente quer deixar a atividade para as crianças mais bonita, esteticamente e tal. E aí pegou o ponto, Ana. A gente quer deixar mais bonito. A gente quer deixar mais bonito. A gente quer deixar a nossa estética
não tem a ver, na verdade, com a ideia do senso estético. Essa organização que dá fluidez para o olhar, se torna um convite. Então, quando eu falo, eu quero deixar essa atividade mais bonita, em que sentido? De botar uma moldura, né? De botar um babado de crepom em nome de Jesus. A gente tem que entender que estética é essa. E aí, assim, é tudo ponto de estudo. Quando a gente estuda sobre ateliês, a gente estuda a ideia da estética da disposição dos materiais, do convite que é a disposição dos materiais. Olha como estão os materiais aqui. E aí a gente vai olhar ali. Ali, a própria organização já é um convite. Permite essa criança perceber as nuances. Então, eu não estou facilitando, mas eu estou promovendo para ela a oportunidade de que, por meio de diferentes tons de verde, ela possa, no desenho de observação, a partir da sua observação e da sua maturação do traçado, da sua intenção, construir um desenho mais próximo. Então, eu oportunizar. O senso estético é como eu deixo, né, essa oferta, um convite instigante para a criança. Então, o nosso senso estético, né, por exemplo, a gente tem uma candidata aí que adora laço. Uma candidata aí que adora laço. E eu abomino laço, acho laço horroroso e breve. Então, que estética, a dela ou a minha? Nenhuma das duas. Aquilo que é um convite para o olhar. E o convite para o olhar, ele pode ser também provocador, no sentido de espantoso. Quando a gente vai a exposições, quando a gente vai a mostras, né, a instalações, muitas vezes elas são incômodas para a gente. Elas nos movem de um lugar para outro. E é essa a provocação que a gente precisa pensar. Como é que eu, na disposição desses materiais, provoco essas crianças a pensarem sobre a sua organização, a sua disposição, a sua combinação, a sua atuação enquanto interferência para esses elementos. E tudo isso dá sentido para aquilo que a gente vive dentro da escola da infância. Ou para aquilo que a criança vive enquanto experiência educativa. E aí é nesse sentido que a gente vai construindo olhares. As mesas de luz. Mesas de luz virou febre. Em tudo quanto é lugar todo mundo tem. Mas metade das pessoas não sabe usar. E aí, o que tem a ver a luz? A luz tem a ver com o fenômeno luminoso, da física, o fenômeno óptico. E aí a gente vai entendendo como as crianças pesquisam e investigam na luz. Tem a transparência, por exemplo, vocês sabiam que existe transparência, translucidez e opacidade? Vocês sabiam? Na prática, a gente sabe, mas a gente não coloca em prática. E quando a gente oferta para as crianças, a gente oferta materiais translúcidos, opacos e transparentes. Então, como a gente vai conseguindo também entender? Eu acho que isso vira um convite para que a gente possa também se aprofundar nas nossas compreensões. Porque a gente vem de uma cultura em que nós sabemos o que dar para as crianças, oferecemos isso para elas. Quando as crianças nos colocam em xeque, numa provocação, numa pergunta, ou a gente foge, ou a gente responde qualquer coisa. A gente não está preocupado com o que as crianças querem saber. A gente está preocupado com aquilo que a gente precisa ensinar. Minha irmã foi viajar e meus primos ficaram comigo. Aí, num belo domingo, Mateu me acorda às 6 da manhã, faz assim: titio, uns 4 para 5 anos, eu tô com uma dúvida muito grande na minha cabeça. Eu falei: 6 da manhã, uma criança tem dúvida? Dorme, filho, dorme. Não, mas tá me incomodando muito. Eu falei: tá bom, o que você quer saber? Como é que a gente nasceu? Puxa vida, Mateu, você não quer esperar sua mãe e seu pai voltarem? Aí eles dizem pra você, porque eu não vou saber como que eles vão querer te contar. Aí eu fiz assim pra ele, pensar um pouquinho mais, né? Como assim? Como a gente nasceu? Olha, tinha na cabecinha dele. É como Deus colocou o sangue, os órgãos e os ossos dentro da gente. Olha a complexidade do pensamento infantil. Olha o meu olhar como adulto, que ia falar para ele que o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, há uma divisão celular, até chegar no 9º mês de gestação e essa criança nascer. A gente não está muito preocupado com o que as crianças querem saber. Se a gente tivesse, a gente ouviria muito mais e seria muito mais simples para a gente ofertar para as crianças possibilidades. Então, nesse sentido, quando a gente olha
para esses materiais, que perguntas eles trazem? E como a gente responde essas perguntas? O que você respondeu para ele? Eu fiz a teoria do Big Bang, desde lá da explosão, dos gases se formando. Aí quando meu cunhado chegou, ele falou assim, nossa, ele dormiu rapidinho, né? Porque eu já tô, se me explicando até a metade, já tô dormindo. Então, e ainda pensei, eu falei, sabe o Fantástico Mundo de Bob? Você assistiu esse desenho? Tudo ele imaginava e eu pensei nisso, eu falei, é um Deus que pega uma bexiguinha de um ser humano, joga lá uns potinhos com as coisas dentro, sopra, pronto, nasceu, virou vida. Mas quando a gente olha para esse tipo de situação, a gente olha para a nossa incompreensão da infância. E essa incompreensão da infância faz com que a gente, muitas vezes, oferte para as crianças coisas que eles não têm interesse, que eles não estão prontos para saber, ou não é próprio para ele. Porque a gente tem uma cobrança, inclusive, não sei de onde vem, mas de que essas crianças precisam conhecer letras, números, cores e formas. Eles não conhecem isso, vivendo no dia a dia, com outras linguagens. Eles têm se aventurado nas escritas. A gente tem oportunizado esses contextos de escrita para essas crianças maiores. A gente senta e transcreve as falas deles para que eles entendam o comportamento escritor, entendam que a escrita é a transcrição do pensamento. E quando a gente começa a pensar sobre esses vários aspectos, a gente pensa no nosso perfil de educador. Que educador eu estou sendo? Que transmite conhecimento, que não existe, porque o conhecimento está no mundo, ou aquele que de fato oportuniza um ambiente instigante de aprendizagem. E aí é que entra o nosso papel. A gente não pode ser transmissor de conhecimento, porque a gente não transmite. É constituído de dentro para fora. Eu preciso internalizar isso. Então eu preciso manipular, eu preciso tocar, interagir com essas relações de saberes, para que isso se torne de fato conhecimento para mim. E é nesse sentido que esses materiais se tornam convites, se tornam provocações. Uma mesa de espelho, que dá pra gente fazer mesa de espelho? A gente se vê? Mas quando eu coloco alguns materiais e vou empilhando eles me dão uma perspectiva de profundidade. E eu olho para esses materiais e percebo que a mesma classificação que está em cima está embaixo, de maneira oposta. E as crianças começam a pensar sobre isso. Por que isso acontece? Ou se elas forem desenhar, como é que elas podem desenhar isso? A base é sempre fazer com que as crianças possam trazer o pensamento delas para esse jogo, para esse diálogo. E aí exige de nós, educadores, uma escuta. E uma escuta de fato apurada, uma escuta que é necessária e que não é a escuta que a gente está habituado a fazer. A gente escuta solicitações, a gente não escuta a construção do pensamento. E aí isso traz para a criança a sua invisibilização. Então, não é uma escola que pensa a partir da criança, é uma escola que pensa a partir do adulto. Então, a gente vai precisar, nos momentos de estudo, das nossas reflexões, em pensar como a gente vai transformando a nossa ação para dar condições da criança usar a sua ação. E a gente faz a leitura de tudo isso. Queria que vocês olhassem para esses materiais agora. E se vocês tiverem alguma dúvida, que a gente possa pensar a respeito em conjunto, porque não tem uma resposta pronta, a gente construir isso coletivamente. O que vocês acham? Eu tenho uma pergunta em relação à mesa. Qual mesa? A mesa de luz. Porque assim, em 2019 também veio o Rodrigo e veio com essa proposta. Obrigada. E eu fiz um projetinho. Eu fiz a caixinha, fui pesquisando. Então eu fiz.
bird on a tree. I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We're meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you.